Sejam muito bem-vindas a esse encontro. A gente vai falar sobre como colocar limite sem perder a sensibilidade. Olha que riqueza esse tema. E a gente estava na prosa aqui, pré-encontro, né? E aí uma riqueza estava contando aqui para a gente de mudança de cidade, de apoio para a família, enfim, várias coisas. E aqui a gente está entre terapeutas. Conta aqui para mim no chat, se todo mundo aqui é terapeuta. Eu acho que sim, né? A Marilda é terapeuta? Eu não lembro da Marilda. A Tati. Ô, Tati, você já é terapeuta? Estuda medicina germânica também, né? Todo mundo aqui acho que já tem o pezinho lá, né? A maioria. O que acontece? Sim, terapeuta. E agora logo mais professora de yoga, né? Riqueza. O que acontece, né? Muitas vezes, o que tem acontecido do lado de cá? Vou contar para vocês algo, porque eu senti de trazer esse tema como abertura aqui. Curiosamente, Marilda é psicóloga. Legal, Marilda. Curiosamente, eu tenho atendido terapeutas que têm se sentido perdidas de si mesma, exaustas, muitas vezes emocionalmente, e com uma bagagem de técnicas de formação que elas. Eu vou falar uma frase que uma me falou esses dias aí para trás, tem umas 2 semanas. Ela falou o seguinte, tanto que eu visualizei a imagem, vê se vocês conseguem visualizar também. Eu me sinto soterrada nas minhas formações. E aí essa pessoa, quando chega alguém com uma dor, vamos combinar, e vai escrevendo aqui no chat, ou se quiser, abre o microfone para falar comigo. Alguém que sente soterrada com as suas formações, ou sente que tem muito potencial, mas não consegue desenvolver, não consegue monetizar, não consegue fluir, algo está de errado. A gente já sabe. Mas onde vocês acham que algo está de errado? Contem aqui para mim no chat ou abre o microfone. Onde que está o erro? Erro. Eu não gosto muito. Olha, eu vou falar, eu preciso achar outra palavra. Porque tem algo no contrafluxo, mas não obrigatoriamente errado, né? Tem algo que não está fluindo. Porque não existe, na minha concepção, não existe certo, errado, bonito, feio, bom, ruim, que são paradigmas e né, conceitos pré-concebidos a partir dos condicionamentos que a gente viveu. E já o fato de ter um esgotamento emocional, ou achar que falta mais uma técnica, ou achar que as técnicas que tem não são suficientes, isso não é problema de técnica. Quem concorda aqui comigo? Ou comenta aqui no chat, ou quiser abrir. A Dai concorda. Então, muitas vezes, a questão... Todo mundo conhece as 3 leis sistêmicas aqui? Ordem, pertencimento e ordem, que é a lei da hierarquia, pertencimento e equilíbrio? Sim, a Fran conhece. A Daya também conhece. Então, muitas vezes, a pessoa que ela se sente nesse movimento, e ontem atendi uma também nesse aspecto, que eu perguntei para ela, qual o seu modelo de negócio? Aí ela fala para mim, vender meu horário e colocar a cliente na minha agenda. Legal. Então, é vender horário e agenda. Esse é o modelo de negócio. Qual é a sua forma de captar os seus clientes? Como que você usa? Quais canais você usa? Aí ela está usando a rede vizinha, né? Porque esse é o YouTube e ela está usando a rede vizinha. Aquela dos rios, né? E aí ela comentou comigo que ela está usando esse lugar e ela está fazendo contato com as pessoas do celular dela. E que está sendo infrutífero.
Então, quando aparece uma pessoa com uma queixa, seja ela qual for, ela fez assim o movimento ontem. Eu busco na minha mala de ferramenta e eu sei que eu posso ajudar essa pessoa e eu já falo para ela sim. Ela remodela a agenda, ela larga o filho esperando mais um tempo na escola, daqui a pouco ela busca, aí ela atrasa um outro negócio. Ela falou, não, apareceu um cliente, eu atendo. Quem aqui tem esse movimento? Alguém tem esse movimento aqui? Apareceu um cliente, eu atendo? A sua agenda é comandada pelo cliente? Não mais, Adaia. Ô, Glória, hein, Dai? Um longo trabalho, né? Trabalho árduo até chegar nesse lugar. Então, a gente muitas vezes não consegue se posicionar, não consegue falar o não necessário para o cliente, para o filho, para a demanda, para o marido, porque tem algo em contrafluxo dentro de nós. O problema, minha gente, segundo os meus professores e os livros que eu leio, como do Viktor Frankl, como do Stephen Covey, como de outros, né, até mesmo a Bíblia que fica aqui do meu ladinho, o problema nunca está fora. O problema nunca está fora. Inclusive, eu li uma frase semana passada, que eu até trouxe para a roda da conversa fora da caixa, na terça-feira passada, que foi uma frase que mexeu muito comigo. Presta atenção, vê se essa frase faz sentido para você. Se você busca solução para um problema, você faz parte do problema. Está lá na Cabala, um livro da Cabala do Milton Wonder. Se você busca solução para um problema, você faz parte do problema. É dolorida essa frase. Mas se a gente parar para olhar que eu faço parte de um problema do qual eu busco solução, como que eu faço para não ser parte desse problema se ele não for meu? Porque se eu busco solução e eu faço parte, eu acabo tomando o problema como meu. E aí eu não consigo me posicionar. Eu não consigo falar não. Aí eu vou atender todas as demandas que alguém me falar, me pedir. Porque eu não tenho bem delimitado os limites internos. Faz sentido isso aqui para vocês? Ai, meu Deus, 8 horas da manhã a gente, né, explodiu a cabeça. Começa de manhã, termina à noite, hein, Dai? Então, quando a gente olha para esse movimento do que é meu e do que é do outro, e a gente não consegue separar, a gente acaba se tornando parte integrante ali daquele problema, daquele processo. Isso vai impactar na terapia, na qualidade da terapia que você entrega. Isso vai impactar na qualidade relacional com o marido, com o namorado, com os amigos. Isso vai impactar na qualidade relacional com filhos, com netos, que é o caso da Fran. Vai impactar na qualidade maior, na maior qualidade que vai impactar, é na relação com você mesmo. E aí tem uma questão que eu queria que vocês me contassem aqui no chat. O que vocês sentem? O que vocês sentem quando você precisa se posicionar e falar não, ou colocar algum limite, ou alguma negociação dentro da demanda? Quando o cliente manda uma mensagem, quando o filho fala sobre uma necessidade de apoio, quando um cliente pede urgência numa regularização, como é o caso da DAI,
Quando um cliente entra em contato falando, ai, agora minha barriga doeu, eu preciso daquela sessão. Como que você reage? Como você sente? O que você sente quando você recebe a demanda? Comenta aqui para mim. Conta aqui. Ou pode abrir o microfone. Dificuldade de ter clareza para equilibrar a minha demanda com a do cliente. Uau! Vou até pegar meu bloquinho aqui, porque vai valer um desenho, assim, sua colocação. Olha só, a Tati falou, né? Dificuldade em ter clareza para equilibrar a minha demanda com a demanda do cliente. Hoje fico tranquila, tenho clareza e atendo, e entendo que tenho, e atendo, acho que é desde que tenho disponibilidade, né? Olha só, a gente falou das 3 leis sistêmicas, certo? Uma questão que envolve muitos terapeutas, quando tenho disponibilidade. Uma questão que envolve muitos terapeutas, eu não sei se é o caso dali, tá? Mas teve uma outra terapeuta que eu atendi que eu lembrei, lendo aqui a Eliane, que ela falava assim para mim, eu tenho demanda, mas eu tenho andado com preguiça de atender, porque eu estou meio sem paciência. Eu amo o que eu faço, mas eu não me sinto mais realizada. Gente, eu amo o que eu faço, mas não me sinto realizada. Ela estava evitando. Por exemplo, vou atender quando eu quero. Só que não, a banda não toca assim, né? E isso tem uma evidência por trás. A Fran colocou: quero ajudar, quero levar um pouco de paz para quem está próximo de mim. Legal. Então vamos lá, vamos olhar para esse lugar da ilusão da ajuda, da cura. Ilusão da ajuda e a ilusão da cura. Existem aí esse movimento muito comum entre terapeutas. Só que antes da gente falar da ilusão, é necessário a gente entender sobre as 3 leis. As 3 leis sistêmicas, a lei da ordem, tá certo, Marilda, obrigada. A lei da ordem, ela começa em casa. Existem 2 leis que começam em casa, a lei da ordem e a lei do pertencimento. A lei do pertencimento, ela é a mais evidente e a mais forte nos seres humanos. A lei do pertencimento é a primeira que prevalece. Porque o bebê humano, se não é cuidado, ele morre. Isso é verdade. Só que a gente aprende, ao longo do nosso condicionamento, que valor, ele só é percebido quando você é útil. Sim ou não? Valor só é percebido quando você é útil. E a criança vai internalizando isso. Inclusive, depois que a gente parar a gravação, quero propor um exercício para vocês sobre esse movimento. Então, o valor ele é percebido quando você é útil. É uma falsa. O oposto de mentira o oposto, na verdade, é falso. Isso é falso. E muitas vezes a gente internaliza isso. E, inclusive, aqui mora a dificuldade em cobrar, por exemplo, pelos nossos serviços. Mora a dificuldade em precificar, por exemplo. Porque se nem eu mesmo reconheço o meu valor, eu preciso de mais uma técnica, e mais uma abordagem, mais uma formação, e mais um não sei o quê. Mais um mentor.
Esse ano eu fechei a porta. Escolhi com quem eu ia transitar, com quem eu vou andar em 2026. E aí, quando a gente coloca esse lugar do pertencimento e da ordem, começa dentro de casa, a gente sente o pertencimento lá desde o berço. Aí a ordem, a gente muitas vezes é imposto para nós e a gente tem uma percepção da hierarquia, da ordem, dentro de casa, quando a gente escuta coisas como: isso não é assunto para criança, criança pode isso, não pode aquilo, menina pode isso, não pode aquilo. A gente vai entendendo o mundo hierárquico de uma forma distorcida. Inclusive, nós, mulheres, muitas vezes, quando mães, a gente tem dificuldade em acabar, porque papel de mãe tem validade. A gente tem dificuldade em parar de ser mãe. A gente tem dificuldade de parar de exercer a função mãe. Por quê? O que a gente aprendeu? O que a gente ouviu nos condicionamentos? Que a mãe dá vida pelo filho, né? E aí, muitas vezes, quando a gente olha para esse movimento de ordem e pertencimento, o que isso vai acometer lá fora, no nosso servir, na nossa função terapeuta, na nossa profissão? E não estou falando só de terapeuta. Se a gente olhar para a CLT, a gente também muitas vezes trabalha nesse sistema. Eu já trabalhei em CLT, eu trabalhava nesse sistema. Quando a gente está fora da ordem, a gente acha que a gente pode ser como ou melhor os nossos pais. A gente quer ser melhor do que eles. E aí, muitas vezes, a gente quer, como a Daya falou, salvar o nosso cliente. A gente quer fazer de tudo por ele. A gente quer salvar o outro. Muitas vezes, da desordem, do caos que ele promove na vida dele. Lembra da questão do problema? Todo mundo que chega para você, ele chega com problema. Mas de quem é esse problema? De quem é? De verdade. Entende? Então, a gente vai olhando para esse. Se eu sinto que eu tenho que ser solução para esse problema, eu tenho que atender a qualquer custo, eu tenho que. O cliente não está disposto a fazer uma relação comercial de equilíbrio e eu diminuo meu preço, eu não me valorizo, eu estou na postura salvadora. Estou totalmente fora da ordem. Muitas vezes assumindo maternidades que não nos pertencem. Quando a gente está com um problema na lei do pertencimento, a gente está julgadora, a gente está excluindo. E aí, sabe o que acontece nesse movimento? Que a gente tem dificuldade de se posicionar quando a gente é julgadora, porque a gente também tem medo de ser excluída. A gente tem medo de ser rejeitada. Se eu me posicionar com esse cliente, ele vai procurar outro e eu vou ser rejeitada, vou ser abandonada. Se eu me posicionar com meu filho, se eu me posicionar com meu marido, se eu me posicionar com as minhas meninas, tenho 2 filhas, né? E eu tenho medo de ser excluída, abandonada, rejeitada, julgada. É só a gente pensar, lá na nossa infância, o julgamento ele foi sendo enraizado em nós quando os nossos pais falavam assim, ou os professores, padres, pastores, líderes religiosos, os P's da castração, né? Eles falavam, o que o outro vai pensar? Eles comparavam, como eu fui comparado, ó, sua prima já tá tal.
Porque o fulano, teve uma vez que meu pai chegou em casa, puto da vida. Aí eu falei, ele chegou, meu pai ele chegava revisando a casa. Se eu tinha que varrer e passar pano, ele limpar um prato na casa todo dia. E aí ele meio que passava, chegava passando a mão, assim, em algumas coisas. Aí ele falava, ah, não tirou o pó hoje, né? Não sei o quê. E ele era super severo, meu pai. Aí onde ele chegou bravo, jogou a chave assim, meu pai adorava bater coisa. Aí batia, e não sei o quê. Aí ele chegou falando assim, o seu Antônio falou que viu você, não sei aonde, nananã. O que eles vão pensar de mim? Eu não sabia o que fazer naquela situação. Eu estava num lugar que não tinha nada de errado. Eu estava vestindo uma roupa que, na minha concepção, não tinha nada de errado. A maldade estava onde? Estava no outro ou estava em mim? Só que eu sofri consequências no outro. Só que meu pai não sabia julgar o que era dele e o que era do outro. E aí eu vivi uma condenação de não poder usar o short X, a camisa que era aberta atrás, que mostrava as costas, porque qualquer coisa pode acontecer com a sua menina. Será que ele mesmo não ia ser o abusador? Só que quando eu vou para o meu movimento de ser terapeuta, de servir a vida de outras pessoas, esse, esses julgamentos vão comigo, se eu não cuidar, se eu não olhar para eles. E uma postura de alguém que está fora da ordem e que traz na bagagem as dores dos julgamentos que viveu, fatalmente vai ser uma pessoa julgadora muitas vezes. E aí a relação de equilíbrio fica totalmente distorcida. Porque daí você dá mais, cobra de menos, às vezes nem cobra, porque você ainda precisa se sentir suficiente, capaz. Faz sentido essas coisas que eu estou falando aqui para vocês? Ai, meu Deus. Vou fazer o desenho aqui, Tati, para te mostrar uma coisa. Mostrar para todos, né? Vale para todos. Então, existe uma ordem de poder. Na lei sistêmica, a gente, nas leis, né, dentro dos ensinamentos sistêmicos, existe uma ordem de poder. Aqui somos todas iguais em dignidade, mas nesse momento que eu estou liderando esse encontro, existe uma ordem de poder. Então, a gente fez alinhamentos, estabeleci as regras e avisei. Quem não concorda, quem não, tudo bem, pode, né? Ou sai, ou fica, não abro a câmera, não quero uma imagem exposta. Cada um toma a sua própria decisão dentro desse contexto que, nesse momento, apenas nesse momento, existe uma ordem de poder. Quando você está diante do seu cliente, precisa haver essa mesma questão hierárquica da ordem de poder. E não é só quando você está na frente, é desde o primeiro contato, desde a hora que a pessoa entra em contato com você para fazer um agendamento. E a gente só consegue estabelecer a ordem de poder quando você está em ordem com o seu papel, naquela função, naquela relação. Quando você está no seu lugar. Quando você não precisa mais pertencer para se sentir amada, ser vista, ser valorizada. Vocês estão entendendo? Como corrige a postura? Como que a gente coloca posicionamento sem perder a sensibilidade? Primeiro sentindo dentro, se essa questão é sua. Tem uma frase que eu acho que eu vi isso no
sei se é do Joyce Dispenza, não lembro agora, que fala que todo julgamento é uma confissão. Foi outra frase que bateu em mim e doeu. Todo julgamento é uma confissão. Quando eu olho que eu estou pensando que a pessoa é isso ou aquilo, eu falo, opa, o que eu preciso curar em mim para eu não ver essa questão nessa pessoa? Ela é bem parecida com todo problema. Se você pensa na solução, você faz parte do problema. Que é quando você quer ser a senhora solução da vida do outro, o problema está em você e não no outro. Então, é um movimento que a gente precisa ficar atento. Como que a gente coloca a ordem nisso? Primeiro, respeitando a função do o guarda-chuva das funções. A ordem dos papéis vai alterar na questão do julgamento, do pertencimento e da hierarquia. Então, a ordem dos papéis, você com você mesma, é a relação mais importante. Depois, você como esposa, e para quem é solteira, amigos e círculos íntimos fora da família de origem. Depois, você como mãe de filhos incapazes e menores, função mãe acaba. Depois, você como profissional e, por último, você como filha do seu sistema. Essa é a ordem dos papéis. Onde está a profissão? Na quarta função. Então, Tati, se a Tati, por exemplo, comentou que tem essa dificuldade, certo? Cadê o chat? Sumiu o meu chat aqui. A Tati comentou, tenho dificuldade de ter clareza para equilibrar a minha demanda com a demanda do cliente. Então, quando você organiza a sua agenda, colocando primeiro você, os papéis que você desempenha, e aí, na sequência, você organiza os horários fixados que você vai atender, quando vem uma demanda, você já sabe onde é possível flexibilizar ou não. Sem o medo de ser julgada, sem o medo de ser rejeitada. E aí as coisas vão funcionar assim. Cadê aqui, minha caneta? Espera aí que eu vou pegar minha colinha do desenho aqui que eu fiz. Aqui. Ó, imagina o seguinte. Então, ó, só recapitulando. Ordem, guarda-chuva das funções. É a primeira lei. Do seu lugar você tem força. Pertencimento. Como que eu sei que eu tô em dia com a lei do pertencimento? Observo o termômetro do julgamento. Eu estou julgando muito? Eu estou criticando, julgando? É sinal que você não está em dia com a lei do pertencimento. E quando você faz esse dever de casa, que ordem e pertencimento começa dentro de casa, e começa hoje, não é a casa física, mas é essa casa aqui dentro de você. Quando você está em ordem e se sente pertencente, sem medo do julgamento, sem medo das exposições, do apontamento, aí você vai conseguir ter uma relação de equilíbrio e de troca que acontece da porta para fora. Aí você vai conseguir se posicionar. Porque você primeiro sente, percebe e acolhe o que está dentro, antes de acolher o outro. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Tá aqui você, no rolê dos atendimentos. Fazer assim, ó. Tá aqui você. Você. Você com o seu pacotinho aqui, ó. Seu atendimento, seu serviço. Tá aqui você com o seu serviço. Quando você vai ofertar isso para o seu cliente, quando ele chega com a dor dele, ele chega com uma dorzinha aqui de estimação. Vou colocar um coração quebrado aqui.
Ele chega com a dorzinha dele de estimação. Em geral, é uma dor de estimação. Ele chega com a dor e você tem o seu servir. Você não pode esquecer que vocês se olham em igual dignidade, vocês são iguais em dignidade, mas nessa relação, a ordem do poder é sua. O cliente precisa mais de você do que você dele. Mas não por uma necessidade de dependência emocional é que você vai atender o cliente. Ou por uma necessidade de ser aceita. Ou não. É porque você reconhece o valor daquilo que você entrega. Você reconhece o valor do que você entrega, a transformação que você gera. E você cobra do cliente, porque o dinheiro está na mão do seu cliente. Você cobra o valor equivalente ao que você soluciona na vida dele. Você não pega a dor dele e traz para você. Você pega o seu produto, seu serviço, entrega, em troca, ele te dá o dinheiro. Mas a dor dele continua com ele. Eu não fico mais querendo salvar o meu cliente. Por quê? Eu estou aqui, ó, bem no dia. Vou pôr aqui um guarda-chuva. Estou bem no dia aqui com o guarda-chuva. Quando eu estou em dia com guarda-chuva, eu consigo olhar para o meu cliente com a capacidade necessária de ele resolver os problemas que ele mesmo criou na vida dele. Eu não tenho que encontrar a solução, eu ajudo ele a buscar a solução. Faz sentido isso aqui para vocês? Queria que vocês me falassem aqui no chat, quando você olha para isso. Ó, vou voltar aqui nesse comentário da Fran. Quero ajudar, quero levar um pouco de paz para quem está próximo de mim. Quando você olha para esse desenho, Fran, você se sente em paz para estender a mão e ajudar o outro? Comenta aqui. A Ali falou que penso que a ilusão da cura está no outro. Às vezes está no terapeuta também. Às vezes está no terapeuta também. O cliente, gente, vou falar, ele busca a terapia buscando a pílula mágica. Ele pensa que a dor emocional é liga-desliga. Não é. Não é. Mas tem terapeuta que também faz esse movimento. Eu tive muita sorte, vou contar algo aqui para vocês. Eu tive muita sorte de ser treinada por um cara. Quando eu comecei a fazer meus primeiros atendimentos, eu prestei serviço para uma escola, a escola que eu me formei, né, como analista corporal. E o cara, ele era muito enfático porque a gente disponibilizava a nossa agenda para eles, em colocar meia hora de pausa entre um atendimento e outro. E aí, ele ajudava a gente a olhar para os nossos traços de personalidade. Por exemplo, eu tenho 30% oral, que é um traço comunicador, que é o traço da comunicação e tal. Ele falava, pega esse traço maior e o que você mais usa no seu atendimento, que o oral é o que sente, é o que consegue ter empatia e tudo mais, e dá uma recompensa para esse traço, nessa meia hora. E eu comecei a instaurar hábitos de ir lá tomar um cafezinho gostoso, que eu gosto, ou um chazinho, ou eu vou lá e nas minhas rosas, sinto o cheiro, ando com o pé descalço lá fora, vou lá na piscina, molho o pezinho na piscina, sento lá na beiradinha, dou uns 10 minutos, sabe? Eu tive muita sorte, enfim,
Eu tive o privilégio de ser treinada desde o começo a respeitar pausas e limites entre um cliente e outro. Então, o cliente, quando liga para mim, eu tenho urgência para hoje. Tem gente aqui que é minha cliente, já fez isso comigo. O que eu fiz? Quem está aqui sabe. Respira. Amanhã ou depois de amanhã eu tenho horário, porque eu tenho os horários fixos na minha agenda do dia que eu vou atender, eu não atendo todo dia. E eu me sinto em paz com isso, porque aquela pessoa que está com aquela dor latente, ela dá conta. Se ela encontrou o caminho para o fundo do poço, só ela pode encontrar o caminho de volta. E é o melhor lugar para estar. Está entendendo? Não sou eu que vou ali, O que eu faço muitas vezes? Para não deixar a cliente totalmente, né, na dor. Um áudio. Eu estou com uma cliente que é lá da Irlanda. Eu atendo ela faz muito tempo. Irlanda tem fuso horário, não dá. Aí outro dia ela mandou uma dessa. E eu estava aqui num horário de atendimento. Eu estava aqui nesse lugar, num horário de atendimento vago. Tá vago. Não tinha cliente, tá vago. Peguei a ficha dela, olhei, mandei um áudio para ela para a gente agendar para a próxima semana. Pronto. É um band-aid. Mas, pode me atender agora? Não. Inclusive, né, trazendo um olhar para isso aqui, ó. Esse meu professor dizia que o nosso cliente, esse é um outro professor, não esse que me ensinou as pausas. O nosso cliente, ele está de um lado do arame farpado e você está do outro, tá? E aí ele fez a analogia de um cão com fome e do outro lado tem um bife. O cliente, você precisa ser o bife e o cliente, o cão com fome. Ele faz essa analogia. Se o cão tá com muita, muita, muita fome, ele vai querer atravessar a cerca e se machucar para comer o bife. Se ele tá com fome, mas tipo, ele tá totalmente desanimado, ele não vai conseguir nem dar a volta. Eu tô com fome, mas até dar a volta deixa. São casos depressivos, né? Agora, quando você estimula o cliente no nível que ele dá conta de caminhar até o bife, essa é a sua postura de equilíbrio. Não é você que sai e vai lá dar o bife. Você está entendendo isso? Aqui tem lei da ordem, primeiro eu e os papéis que eu desempenho na ordem. Eu não julgo meu cliente pela eficiência ou não da ação dele. Eu dou o direito de pertencer, inclusive das dores que ele provocou e causou nele mesmo, dos problemas que ele tem, que ele julga que é dele. Mas eu tenho aqui uma solução. No momento que ele estiver de pé ereto, eu posso ver os pais deles atrás dele, inclusive eu faço isso, viu, minha gente? Quando eu vou atender, eu coloco mentalmente aqui uma energia masculina e feminina atrás do meu cliente. Ele é suficiente para dar conta dos BOs dele. E eu coloco a minha ancestralidade atrás de mim. Eu sou suficiente para estender a mão debaixo do meu guarda-chuva. Tudo bem? Deixa eu ler aqui o comentário. Eu vejo assim, eu tenho ajustado minha postura. Vejo que a minha profissão como negócio, se eu invisto, preciso ter retorno. Isso me ajudou a parar de comprar técnica. Total, Daia. Acho que a gente já conversou sobre isso também, né? Que tem um professor meu que diz que quando a gente faz um investimento, enquanto a gente não recupera pelo menos 3 vezes o valor do investimento, não é hora de investir de novo. Hoje aprendi que só posso ajudar quando sou solicitada e entendo que tenho opção de dizer sim ou não se ouvir o meu interior. Total, Li. É isso mesmo. Isso é se posicionar sem perder a sensibilidade, colocar limite, total. A Fran, procuro compreender a dor do outro, pois muitas vezes é minha também.
Quando bate, dói, porque é teu também. Deixei de ser impulsiva em querer curar a dor do outro, pois, como você mencionou, a dor estava em nós dois. Quando me curo, a dor está no outro, e se eu puder ajudar, bom, se não, não. Está tudo bem. Aqui tem um ponto interessante dentro disso que ela trouxe, que é o seguinte: a gente só dá conta de levar alguém para o alívio dessa dor quando você já trilhou esse percurso. A gente só dá conta de levar o nosso cliente até onde a gente chegou. Eu dou conta de levar, por exemplo, né? Posso dar um exemplo seu aqui, Daia? A Daia, arquiteta, terapeuta. Eu só dou conta de ajudar a Daia a integrar as técnicas dela dentro dela e servir na sua totalidade, porque eu transitei nesse lugar, nesse caminho e continuo fazendo ele. Como que eu levo alguém até uma fonte? Eu sei o caminho, mas abaixar e beber depende da pessoa. Então, eu posso ter guiado a Daia nos melhores caminhos que eu pude e soube guiar. Mas se ela não abaixa e bebe da fonte, daquela água, se ela não coloca em prática, nada aconteceria. Entende? Então, viver esse processo de experimentação depende do nosso cliente. Não tem outro jeito. E não quer dizer que a lei do equilíbrio não foi exercida, porque ela foi. Só que cada um precisa contribuir com a tua parte. Em geral, o nosso cliente precisa fazer o que precisa ser feito, e muitas vezes ele não faz. E nós somos esses clientes, muitas vezes. Quando a gente compra um curso novo, quando a gente acha que é a próxima técnica, às vezes a gente nem consumiu tudo que precisava de uma única plataforma. Sim? Então, no resumo da nossa prosa, a gente vai conseguir colocar limite e se posicionar sem perder a sensibilidade, mas não é com o outro. É primeiro com você. Isso é o mais desafiador que eu vejo do lado de cá. Quando eu conto para vocês que tem chegado terapeutas para mim esgotadas, eu estava me perguntando, falei, senhor, por quê? Tem chegado tantas terapeutas? Porque eu já fui essa que não porque eu me esgotei de colar um cliente atrás do outro. Mas eu atendia para a escola, eu atendia particular, eu atendia à noite. Esse ano a minha agenda fechou, não existe mais atendimento de noite. Mas doeu em mim organizar a agenda de forma que ficasse saudável, digamos assim. Para o meu emocional. Não estou falando para o financeiro. Financeiro é consequência. Entende? Aí, quando começou a chegar essas pessoas, eu falei, uau, por que será que... E por que isso é importante, né? Que eu decidi trazer esse tema aqui para nós hoje. Porque, amadas, nós somos linha de frente dessa transição planetária que está acontecendo. Não existe profissional que esteja disposta a lidar com o BO do outro. É uma baita profissão. Ontem, essa profissional que chegou para mim, que a gente conversou, eu falei para ela, você é uma profissional do futuro. Eu sou, você que está aqui é. A inteligência artificial pode substituir um monte de coisa, mas não substitui a mente humana, não substitui a necessidade de relacionamento. As pessoas estão sedentas por falar. Eu fiz um desafio para uma terapeuta que ela tinha que marcar um café com uma amiga, qualquer amiga, para ela ter contato com uma ser humano. Você sabe o que ela respondeu para mim? Não posso pagar uma sessão extra e vir conversar com você? Ô, querida, você é uma profissional do desenvolvimento e não quer se relacionar? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas, gente, surreal. Só que vocês são os soldados de frente da nova era. É uma era que está sendo necessitada. Pessoas sendo
pessoas depressivas, com ansiedade, com vários problemas mentais. E a gente só está no começo desta era da inteligência artificial. Não é sobre tecnologia, é sobre humanidade. Só que se nós não estivermos alinhadas, fortalecidas emocionalmente, como que a gente estende a mão para o outro? Me conta. Tudo bem? Vou parar a gravação. E aí a gente pode abrir aqui a nossa. Para. Aqui.